Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso caminho de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Nesta obra, pela qual Deus tem falado muito aos nossos corações e nos instruído amorosamente como um pai bondoso a filhos que ama, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Estamos no capítulo 5º. Capítulo 5º que, em sua totalidade, pode ser intitulado de Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 8º, que diz assim para nós: Afasta de junto dela o teu caminho, e não te aproximes da porta de sua casa. Este versículo fala para nós que o verdadeiro caminho da liberdade consiste, muitas vezes, não unicamente, essa é uma das características, não a única, muitas vezes em fugir e desvencilhar-se do caminho do engano, do caminho da ilusão. O verdadeiro caminho da liberdade consiste, portanto, em dizer não ao caminho do engano. De fato, Santo Agostinho dizia para nós, e este foi um ensinamento do santo reiterado várias vezes ao longo da história da Igreja, por vários outros pensadores, inclusive dentre eles o de saudosa memória, Papa Bento XVI. Santo Agostinho dizia que a verdadeira liberdade é escolher o bem, e o bem maior é Deus. É nisto que consiste a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não consiste em fazer exatamente o que se quer, o que o desejo, o nosso desejo, muitas vezes corrompido, muitas vezes manchado, o que o nosso desejo nos leva ou nos inspira a escolher. Isso não é exatamente liberdade. Liberdade é ter consciência, ter a certeza, a sabedoria para discernir o bem e escolher o bem. Caminhar segundo a luz do Senhor e, através desta luz, caminhar em direção ao Senhor. Porque o bem supremo, o bem por excelência, é o próprio Deus. Isto significa necessariamente abandonar o caminho do engano, o caminho da ilusão. Eu vou repetir este versículo. Afasta de junto dela o teu caminho e não te aproximes da porta de sua casa. Escolher, portanto, o bem, meus irmãos e irmãs. Isto que é a verdadeira liberdade, conforme nos revela Santo Agostinho, significa, portanto, afastar-se do mal e, ao nos afastarmos do mal, nós não estamos perdendo algo, nós não estamos perdendo nada, mas nós estamos nos preservando para o tudo de Deus. Deus, que é o ser em totalidade, Deus que possui em si mesmo o ser e que nos faz participar da sua vida, que nos faz, portanto, participar da sua luz. Escolher o bem, ainda que isso nos custe, ainda que isso nos leve a passar por momentos de dores, por momentos de sofrimento, porque a nossa alma, a nossa carne, é apegada ao mal.
porque o mal é prazeroso. Escolher o bem é sempre o melhor e o único caminho possível para a felicidade do homem. Aqui, portanto, neste versículo, nós vemos um pai, reflexo do Pai eterno, um pai, um sábio, advertindo o seu filho, advertindo o seu discípulo contra os perigos da sedução da mulher adúltera. Esta figura da mulher adúltera representa mais do que um perigo sexual. Ela simboliza todo o desvio que nos afasta da verdade, da sabedoria e da vida. Tudo aquilo que nos afasta. Em uma palavra, de Deus. Isto é, tudo aquilo que nos afasta da verdade, da sabedoria e da vida. Tudo isso é representado aqui pela figura da mulher adulta, da mulher estrangeira. A sabedoria hebraica usa aqui o verbo arhek. Arhek, que quer dizer afastar-se. É mais do que uma resistência passiva ao mal. É um distanciamento ativo. É tomar a firme resolução e executá-la de caminhar na direção contrária à do mal. Isso significa exatamente caminhar na luz do bem, porque o mal não é outra coisa senão a ausência do bem. O mal é um não ser. Não é um ser efetivamente, mas é um não ser. É a ausência do verdadeiro ser, que é o bem. Então, meu querido, minha querida, hoje o Senhor está se dirigindo diretamente a você. Qual é o caminho da ilusão que tem atraído o seu desejo, as suas vontades? Qual é o caminho da ilusão que tem tentado fisgar você? Onde você está preso? Onde está o seu coração? É preciso discernir o que é verdadeiro, o que é real, o que é ilusório, do que é ilusório, do que nos leva não à felicidade, mas a um prazer momentâneo. Não a algo que é eterno, mas a algo que é temporário. É preciso fazer o discernimento. Onde você está preso? Onde a sua vontade está presa? E se, graças a Deus, a sua vontade não está presa a algo que é passageiro, se o seu coração já tende para Deus, o seu grau de intimidade com Deus já é tão grande, a ponto de você já não se ver mais preso às coisas deste mundo. Louvado seja Deus por isso. Não deixa de fazer a vigilância do coração para que você não possa ser atraído novamente aos atrativos deste mundo. Para isso é necessário fazer uma vigilância do coração constantemente. A grande pergunta que nós precisamos fazer é, independentemente do estágio em que nós nos encontremos, quer seja um estágio muito avançado da vida espiritual, quer seja um estágio inicial, quer seja um estágio muito avançado da vida de santidade, quer seja um estágio inicial da vida de santidade. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: para onde está tendendo o meu desejo? Para onde caminha o meu desejo? Onde repousa o meu coração? Meu coração anseia pela verdade, o meu coração anseia pela sabedoria, meu coração anseia pela paz, meu coração anseia pela vontade divina, meu coração anseia por ser um com Deus, meu coração anseia pela justiça divina. Onde está o meu desejo? Meu desejo é agradá-lo. É nisso que se encontra o meu prazer. É nisso que se encontra a minha alegria. Onde está o meu coração? Quando o meu coração está ligado a Deus, é como se fosse naturalmente nós já evitamos passar perto da
porta da casa do adultério, ou seja, da idolatria, do pecado de estimação, que já não passa mais a ser pecado de estimação, mas o pecado contra o qual eu luto, do, do abandono da vontade divina. Onde está o meu coração? Quando Pascal diz isso, a desordem não começa no ato, mas no olhar que se deixou seduzir. O ato é a coroação de todo um percurso que foi feito aqui no coração. Ele não está fazendo nada mais, nada menos que ecoando aquela reflexão que Jesus faz no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 30. Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na gehenna. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti. Pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a gehenna. O que Jesus está dizendo aqui de forma muito pedagógica para nós é: quando você lança o olhar do desejo, você já criou todo o cenário, toda a situação, tudo que é favorável à execução do pecado. Você já alimentou o desejo em si. E olha a fala de Jesus, vai na direção daqueles sentidos que representam muito no mundo bíblico. Jesus está inserido neste mundo bíblico. Jesus está nesse contexto. E Jesus entende perfeitamente que para o público que estava ouvindo, qual era o sentido do cortar o olho, arrancar o olho, cortar as mãos. Porque, de fato, o olho, ele representa o sentido, dentre várias representações no mundo bíblico, no mundo hebraico, o olho representa o sentido ligado ao desejo. O desejo começa pelo olhar. Inclusive, nós temos até um provérbio popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou algumas variações, que os olhos não veem, o coração não deseja. Que de fato, o olhar é aquele sentido que está mais ligado, mais apegado ao desejo. Porque o olhar é o que descortina, é o que desvela a coisa diante de nós, diante da nossa alma. É o sentido que apresenta a coisa, o ser, a alma. É o olhar. O que faz, portanto, então é através do olhar que a alma manifesta seu desejo. Mas percebam, Jesus utiliza também as mãos aqui nesse dito, nessa reflexão. A mão representa o sentido do tato e o sentido da ação. Olha o que Jesus pedagogicamente está dizendo para nós. Corta primeiro o olhar, ou seja, corta o desejo. Corta a ação. Começa por cortar o desejo. Não alimente na sua alma um desejo ilícito, um desejo que não é de acordo com a vontade de Deus, para que você não venha a se acostumar com esse desejo e tentar enganar-se a si mesmo e dizer para si mesmo que aquele desejo é lícito, que aquele desejo é bom, que aquele desejo é santo e não venha a executá-lo. O que Jesus está dizendo para nós é: mantenha o seu coração vigilante. Vigia sobre os desejos do seu coração, para que os seus desejos possam ser voltados somente para o que é santo, para o que é lícito, somente para Deus. Desejos santos geram ações santas. Desejos maus, desejos ilícitos geram ações más, ações ilícitas. É o que o Senhor
está nos advertindo. Evita o mal. Evita o desejo mal. Não passe nem perto da porta do mal. Prossegue o seu caminho, o caminho do bem. Que o seu desejo seja santo, para que você possa fazer as coisas santas. Guiado pela graça divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.